Salve a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live na nossa página aqui do Instagram da Paróquia Imaculada Conceição. E hoje nosso tema vai ser sobre ansiedade e alimentação. Vamos só esperar nossa convidada da noite, a Érica, que é psicóloga. Ela deve entrar a qualquer momento aqui para não poder adicionar ela. Né? A Érica vai ser a psicóloga, nossa primeira convidada, que vai falar sobre ansiedade, o que a ansiedade causa em nós nesse período, técnicas para a gente controlar a nossa ansiedade, né? Só estou esperando ela entrar aqui, gente. Érica, cadê você? Para a gente te adicionar aqui, minha filha. Érica. Tem que chamar ela aqui, gente. Cadê a Érica que não entrou? Aguardando a Érica entrar, gente. Assim que a Érica entrar, a gente já pega e já chama ela para adicionar na nossa conversa. Nós vamos falar sobre hoje ansiedade e alimentação. E a nutricionista que vai entrar conosco logo em seguida, que é a Lidiane. Ela vai falar para a gente sobre a diferença entre fome e vontade de comer, como controlar a ansiedade e a alimentação, né? Vamos aí, eu acho que a Érica tá aí, vou chamar ela que acabou de entrar. Cadê a Érica? Érica, você sumiu daqui, Érica. Achei. Já estou adicionando. Esperando a Érica. Aceitar e a Érica aceitar. Aê, a Érica chegou aqui, gente. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda à nossa live, na nossa conversa. Preparada, mais calma. Sei que você estava meio nervosa, ansiosa, mas vamos lá. Já que o tema é ansiedade, nada mais justo que você esteja ansiosa, né? Para provar que todos nós passamos por essa ansiedade. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Amiga nossa de longa data, eu conheço a Érica tem uns 30 anos, né? Vamos falar só nisso, vamos falar na cidade, não. Fica só nos 30 anos que a gente se Só nos conhece. 30 anos. Isso, isso. Interrogação, né? Boa noite, seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Daniel. Eu agradeço o convite, né? Para a gente estar conversando, uma conversa leve nessa noite, está fazendo uma conversa bem leve, falar sobre ansiedade, né? Que todos nós passamos por isso, né? Ninguém é diferente, todos nós temos um nível de ansiedade, seja ele controlado, seja ele um pouco desequilibrado ou até, né, muito alto. Exatamente, né? Todos nós acabamos sendo, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, assim, né? Não vamos fazer aquele monte de perguntas, vamos ficar um bate-papo, né? A gente sabe que começou essa pandemia em março, né? De lá para cá houve muitas mudanças, né? Como que a gente consegue organizar a nossa mente com isso? Com toda essa mudança que foi meio que repentina, né? Existe uma É. forma de organizar a mente ou não tem? Fala um pouco Então, para a é gente. assim. A gente precisa primeiro falar um pouco da história da ansiedade aqui no Brasil, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, Daniel, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, assim, nós estamos falando num número de 18 milhões de brasileiros ansiosos. Então, ele é o mais ansioso. E aí, com essa pandemia toda, a Universidade do Rio de Janeiro fez uma pesquisa e confirmou que ela cresceu em 80%. Uhum. Então, quase todos os brasileiros estão ansiosos. Vamos dizer assim, né? E a ansiedade, ela é um alerta do nosso corpo. Então, tudo Sim, que vem de diferente para mim, meu corpo fica em estado de alerta, certo? certo. Só que muitas vezes esse estado de alerta, essa ansiedade acaba virando uma rotina. Então, assim, Sim, qualquer coisa eu já fico ansioso. Vem uma coisa diferente, eu já fico ansioso. Então, essa rotina, ela pode ser problemática. Essa rotina, ela pode se tornar um transtorno de ansiedade, né? sim. E
como que isso acontece no nosso organismo, na nossa cabeça? O nosso cérebro, ele é formado por diversos neurônios, né? Nós temos lá milhões de neurônios no nosso Sim. cérebro. Eles fazem conexões entre si, né? Eles se comunicam, eles fazem as conexões e é onde gera os comportamentos, gera as memórias, criam as rotinas. Então, assim, qual que é a minha rotina? Vou falar para você. Então, eu acordo cedo, eu faço as minhas orações matinais, eu vou para o banho, faço a minha higiene pessoal, tomo meu café e vou trabalhar. Certo. Saio do meu serviço, venho em casa, as crianças estão almoçando, eu almoço com eles, pego eles, levo para a escola. Depois de tarde eu saio do serviço, pego eles na escola e a gente volta para casa. Então, o meu Uhum. cérebro tem isso registrado, né? Ele fez esse registro. Então, de repente, do dia para a noite, não pode. Você não pode trabalhar, você não vai levar os filhos na escola mais. Tudo muda, né? A rotina muda. Então, o cérebro ele fica ansioso. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Então, como que você vai organizar o seu cérebro, a sua rotina do dia para a noite? Não organiza, não é do dia para a noite, né? Então, Impossível, isso né? leva um tempo. Isso leva um tempo. E cada crise de ansiedade que a gente vai tendo, cada episódio de ansiedade que a gente vai tendo, vai liberando no nosso organismo um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio responsável por equilibrar essa agitação do estresse, porque a crise de ansiedade ela gera um estresse também, né? Então, assim, Sim. o cortisol ele vem para equilibrar. Então, ele vem a primeira vez no nível moderado, ele vem a segunda vez no nível mais alto. E isso pode causar problemas de saúde, né? Porque a cada cortisol liberado, libera também a glicemia sanguínea, né? E a glicemia sanguínea descontrolada, ela pode causar inúmeros problemas de saúde. Então, o que chegou para nós? Amanhã você não vai trabalhar mais, não pode trabalhar. Seus Uhum. filhos não vão na escola mais. E como que você vai construir essa nova rotina? Isso é difícil. Isso é difícil, leva tempo, porque o cérebro precisa se organizar, né? E quando ele não consegue se organizar, quando tudo é muito novo, isso vai gerando uma ansiedade constante. Vai gerando uma ansiedade constante. Essa ansiedade constante, ela pode falar para você agora dos sintomas físicos dela, né? O que essa ansiedade constante pode gerar nos sintomas físicos? Que são, é uma respiração ofegante, com falta de ar, palpitações e dores no peito, fala Uhum. acelerada, uma sensação de tremor, vontade de roer as unhas, agitação nas pernas e nos braços e uma tensão muscular. Às vezes gera uma tontura e sensação de desmaio também, irritabilidade. Então, quando eu não consigo controlar, quando eu não consigo voltar ao meu normal, tudo isso pode acontecer com a frequência das crises de ansiedade. Você disse também que essa pandemia causa essas ansiedades, né? Porque né, mudança muito abrupta, muito rápida, né? A mente não consegue acompanhar. Mas assim, mas nem sempre essa ansiedade pode ser pro lado ruim, né? Às vezes pode ser pro lado bom. Exatamente, exatamente. Igual assim, tudo que é novo gera ansiedade para nós, né? Então Sim. vamos pensar assim, é, o que atrapalha é quando eu perco o controle sobre ela, é quando ela é exagerada. Então assim, tudo que é novo, tudo que é diferente, eu fico num sistema de alerta. E aí eu tenho que procurar meios para amenizar essa situação. Igual assim, você me fez o convite, né? Vamos fazer a live.
Eu falei, ah, Daniel, estou ansiosa, mas para a live, para eu ir para a live, o que que eu preciso? Eu preciso estudar, eu preciso fazer minhas anotações para eu não esquecer nada. Então, eu preciso, apesar de, exatamente, né? Apesar de gerar essa ansiedade, que é assim, uma agitação, que é um estado de alerta, eu preciso me preparar para, né? E é um desafio constante, né? A cada vez que você recebe uma proposta nova e você se prepara para enfrentar, você está combatendo a sua ansiedade, né? Sim. O que não pode é novo e eu vou fugir disso. Não. Eu falo para você, nesse tempo da pandemia, logo que tudo começou, dia 13 foi meu aniversário, nós fizemos uma festa aqui em casa, minhas amigas vieram. Dia 14 foi sábado, 15, domingo, já se falava em pandemia, quando foi na segunda-feira parou. Né? Aí, desse período, do dia 16, eu levei 40 dias para eu me reorganizar. Por quê? Porque não era só reorganizar o meu espaço físico, mas reorganizar o meu interior. Eu Uhum. precisava dar um novo modelo. Aqui em casa tá sala de aula em 2 quartos. A sala virou um escritório, então a gente vai se adaptando, né? Porque assim, vem o novo e você precisa enfrentar o novo. Você não A sorte pode. como é que o ser humano consegue se adaptar a tudo, né? Para uma coisa, Exatamente. outro leva um tempo maior, outro um tempo menor, mas graças a Deus a gente consegue se adaptar, né? A gente consegue se adaptar, sim, mas você tem que procurar mecanismos, né? E o Sim. mais importante disso tudo é você conseguir verbalizar aquilo que está acontecendo com você. Porque assim, por que que eu demorei tanto tempo? Ah, você é psicóloga, você não conhece as teorias, tal? As teorias eu conheço, mas é importante saber que antes de tudo isso eu sou humana também, né? E como todo humano, eu tenho o meu processo, né? Assim como tem pessoas que ainda estão tentando se organizar, buscando meios, eu consegui fazer em 40 dias. Tem gente que conseguiu fazer em 20, tem gente que conseguiu fazer em 15. Né? Então, cada um tem o seu processo. O importante é identificar a minha ansiedade, o meu sistema, eu estou conseguindo equilibrar? Não, eu não estou conseguindo equilibrar, então eu preciso buscar ajuda. Né? E como que eu vou buscar ajuda? Eu tenho que procurar um profissional competente. É um profissional que tenha conhecimento da área, um profissional que vai me ajudar a sair dessa. E às vezes a gente consegue até numa boa conversa com um amigo, viu, Daniel? Eu falo para você que esse novo modelo que eu tive que reconstruir agora, né? Tive que fazer esse novo modelo. Foi um amigo que me ligou e a gente conversando, e ali eu fui contando, 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 e ali eu consegui me reorganizar. Através de um diálogo, através de uma conversa, de uma escuta, né? E eu fui conseguindo me reorganizar, mas foram 40 dias intensos. E ainda aposto que você está se reorganizando ainda, não está totalmente Exato. organizado. Não, de jeito nenhum. Eu consegui, assim, voltar a minha vida no eixo, né? Uhum. Voltar ela no eixo. Mas tem muita coisa em volta que vai Tem muita dedicar coisa. tempo ainda, né? Que vai dedicar, eu vou ter que dedicar muito esforço ainda para me poder seguir adiante. Porque é isso que a ansiedade faz com a gente. Então, quando eu não volto ao meu eixo central, né? Quando eu não chego lá no ponto que eu preciso, eu vou ter umas crises. As crises vão acontecendo e o meu organismo vai entrando em desequilíbrio, né? E muitas outras coisas, queda de cabelo, pressão alta, diabetes, tudo isso, a ansiedade, uma crise de ansiedade pode causar. Outro dia, uma Falta de paciente falou ar, assim dor para no mim, peito, né? Acho que tudo também leva, né? São sim, crises. outro dia uma paciente falou para mim, doutora, ansiedade mata. Eu falei para ela, presta atenção. A ansiedade não mata, mas ela desencadeia outras situações que pode agravar e levar à morte. Uma crise de pânico, a pessoa numa crise de pânico, né, que dá taquicardia, sudorese e diversos outros fatores. Se ela tiver numa crise muito elevada, pode vir a óbito, sim. Uhum.
Você né? tocou num Pela ponto, ansiedade, não, mas pelo que ela pode causar com as outras doenças pré-existentes. sim. Você tocou num ponto muito importante, né? Às vezes um amigo ajuda você também a superar uma crise de ansiedade. Sim, sim, Conversa com ideias, sugestões, ou até mesmo falando sim. bobeira para você dar risada, né? Acaba ajudando a aliviar. Isso é verdade, sim. E por isso que está na escritura, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Isso é muita verdade, porque você pode desabafar e a pessoa só te escutar. Já Uhum. foi o suficiente para você conseguir é, Uma colocar, aliviada. dar uma aliviada e encontrar um equilíbrio, entendeu? Isso é muito importante. Sim, muito importante. Você tinha dito até para conseguir esse equilíbrio, né? Como você diz assim, que existem algumas técnicas, né, profissionais assim. Você poderia citar algumas para gente, assim, igual muita gente fala assim, começa a dar uma 10 respiradas fundas, assim, né? Algumas técnicas Tem para tentar técnica, sim. controlar uma ansiedade, assim, né? Que tem gente que para controlar a ansiedade abre a geladeira e come doce, né? Isso aí Então, vou conversar com você depois. Mas ô assim, Daniel, isso é muito importante falar, porque a ansiedade, ela leva a pessoa a comer demasiadamente ou a não comer, né? uhum, Então, as crises de bulimia e anorexia, elas são oriundas também da ansiedade, né? Elas vêm de uma ansiedade e eu não vou aprofundar isso agora, mas é importante a gente falar, né? Os distúrbios alimentares, é, o transtorno dismórfico corporal, a bulimia, a anorexia. Então, precisa ter muito cuidado, né? A Lidiane vai falar um pouquinho da alimentação para a gente, mas a gente precisa ter muito cuidado, sim. Não é você ter uma crise de ansiedade, correr na geladeira e pegar um brigadeiro que está lá dentro, não vai curar, né? ah, Mas saber que tem meios que pode ajudar a gente nessa daí. é. Fala então umas técnicas para a gente aí que pode estar usando para a gente no dia a dia, assim, Ah, para sim, uma sim. ansiedade. Então, tem a técnica da respiração, que é uma Uhum. técnica que a gente usa muito, né? Que você puxa a respiração contando 6 segundos, faz a troca do oxigênio em 4 segundos e libera em 7. Então eu costumo, tem bastante técnica. Então tem gente que troca, que fala que puxa em 7, troca em 6 e libera em 4. Então, assim, eu costumo indicar, você puxa o oxigênio em 6 segundos, faz a troca em 4 e libera em 7, né? Tem essa técnica da respiração. Depois, se alguém quiser entrar no meu Insta ou no meu Face, e eu posso estar passando certinho a técnica, o vídeo da técnica, como que é feito. Tem também a técnica do gelo, que pode colocar o gelo no pulso, né? Coloca o gelo no pulso e na nuca, Essa eu não e conhecia, então vou até anotar aqui para fazer. essa do gelo é boa. Coloca no pulso, coloca na nuca. Tem a técnica da contagem, né? É indicado contar de 60, fazer uma contagem 60, 59, 58. Eu já indico para contar de 100, né? Uhum. 100, 99, 98, até chegar ao zero. Mas isso não é para ser feito uma vez, é para ser feito diversas vezes até que se encontre um equilíbrio. Mas existe casos, Daniel, que as técnicas não funcionam, né? Eu posso falar isso para você, assim, os casos muito elevados de ansiedade, né? Pode fazer a técnica 10 minutos, 20 minutos, que vai precisar mesmo, às vezes, até entrar com medicamento, entendeu? Então, essas técnicas seriam para crise de ansiedade leves, né? Não para aquelas. Moderada, né? Vamos dizer assim, moderada. Né? Eu tenho casos, graças a Deus, e tenho tido sucesso nessa da respiração, né? Tenho tido grande sucesso nessa da respiração, que é caso de ansiedade já mais elevada, mas que a gente está conseguindo dar conta. Uhum. Então, e aí tem essa da respiração, tem a da meditação, né? Tem muita gente que procura yoga, tem muita gente que procura vários tipos de meditação para ajudar. É importante também a pessoa ter uma fé, Daniel.
Ela tem que ter uma fé, ela tem que acreditar, né, que vai ficar bem. Porque assim, se eu começar a pensar muito negativo, se eu começar a pensar que nada vai dar certo e que tá tudo errado, isso daí vai só piorar, né? A Vai só Beth colocou um ponto importante que ela colocou aí nos comentários, tá vendo? Ó? Ela, piorar. a opinião dela, que ela acha que o momento em que a pessoa aceita que o caso da ansiedade dela é um caso assim grave, que ela precisa de um tratamento emocional, ajuda muito no tratamento, né? Mas só que é para Exatamente. ela aceitar isso, né? Quer dizer, a pessoa tem ansiedade, mas não acha que é grave, né? É o primeiro passo, Daniel. O primeiro passo é é o reconhecimento e aceitação da ajuda terapêutica, né? Alguns é muito importante o terapeuta, o psicólogo, ele ter uma parceria com o psiquiatra, porque nem todos os casos só a psicoterapia dá conta, entendeu? Então assim, a gente precisa reconhecer que nós somos um conjunto de profissionais, né? E que estamos aqui um para completar o outro. Então, assim, tem casos que eu preciso encaminhar para o psiquiatra, tem casos que o psiquiatra me encaminha. Nós não somos onipotentes, nós temos que reconhecer que eu tenho muitos colegas que não aceitam que o paciente com paciente ou cliente, né? Alguns chamam de cliente, o paciente ou cliente tome um medicamento para Uhum, ajudar na ansiedade. Então, assim, só o medicamento não é legal, né? Porque uhum. assim, o medicamento ele vai ajudar a controlar essa crise, né? Só que é necessário a gente chegar num eixo aonde começou esse desequilíbrio. Qual foi o que aconteceu para que tivesse a primeira crise de ansiedade? Aonde que tudo começou? E isso a gente só encontra na psicoterapia. É, porque já vi casos, pessoas que já conversaram comigo, assim, como você falou, dessas dores no peito, que era de cabelo, antes de saber que era ansiedade, foi procurar já um profissional, um médico responde de cabelo, já vai no cardiologista, né? Depois que o cardiologista vai dizer, não, se não tem nada, o caso é ansiedade, é emocional. É. Isso que a Beth colocou é importante, sim, é o reconhecimento, né? Eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda, né? E a aceitação da ajuda. Muitas Uhum, vezes eu vou naquele profissional, não me identifiquei com ele, né? Vou procurar outro. Porque tem que ter uma sincronicidade, tem que ter uma empatia. Eu não vou falar da minha vida para uma pessoa que eu não tenha tido empatia por ela. sim. Se eu não tivesse empatia por você, nós não estávamos aqui conversando, né? Então a gente tem que ter uma empatia pelo outro para Empatia que de 30 consiga. anos, mas tem. Eu tenho uma professora que ela diz assim, todo encontro é terapêutico. Uhum, Então, que você tenha um bom terapeuta, que você tenha bons amigos, para que você possa, né, complementar o outro. sim. O Eric, então, é um tema muito amplo, né? Muito vasto, a gente está conversando em meia hora só, né? Que daqui a pouco eu vou chamar a Lidiane. Então, se você quiser colocar aí, né? Você diz para as pessoas que quiserem fazer perguntas, alguma coisa, entrar em contato com seu Facebook, seu Instagram, Pode, coloca pode. aí qual que é o seu Facebook, qual é o seu Instagram, para a pessoa entrar em contato com você. Você quer que eu Como tá? coloque aqui embaixo agora? Não, você pode colocar nos comentários ou pode dizer também, né? Para a pessoa te achar também, né? Ah, sim, lá no meu Facebook é Érica Lami Coutinho e aqui no Instagram é @ela_preciosa mulher. E ou por Érica Lami Coutinho também você pode achar. O Daniel, eu só queria completar aqui os sintomas psicológicos Uhum. Pode da completar. ansiedade. Eu fiz várias anotações aqui para a gente ir conversando, e aí eu vi que esse daqui ficou, né? Então, os sintomas psicológicos da ansiedade é uma preocupação excessiva, né? Uma dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer e o desequilíbrio dos pensamentos. Então, esses são os sintomas psicológicos para um diagnóstico da ansiedade. Tá?
Aí temos também aqui, que eu coloquei aqui para falar um pouquinho dos transtornos que a ansiedade causa, né? Que é o transtorno da ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, ele vem também da ansiedade, né? E agora nessa situação que nós estamos vivendo de ter que lavar as mãos toda hora, né? Passar álcool em gel, então precisa ter um cuidado redobrado, né? As fobias, né? Agorafobia, todas essas fobias, elas vêm pela ansiedade, né? E a ansiedade é um termo generalizado para vários distúrbios que causa medo e apreensão. Ah, sim. Mais alguma pergunta? Eu não, se você quiser colocar algo mais que você tenha esquecido, falando sobre isso. Não, eu fiz um resuminho aqui para não esquecer de nada, né? Porque o tempo é muito corrido. Então, assim, dica, praticar atividade física, né? Esse tempo que a gente está, assim, em distanciamento social, tenta fazer dentro de casa mesmo. Ou dar um quarteirão na onde você mora, de máscara, protegido, chegando em casa, passa o álcool em gel, vai tomar um banho. Então, assim, a atividade física, ela ajuda muito. Eu tenho umas amigas, né, que estão, acho que algumas estão até acompanhando aqui a nossa live que eu vim entrando aqui, que a gente faz uma chamada junto e a gente resolveu fazer um exercício. A gente fez uma série de 2 minutos, cada um na sua casa, distribuído assim por cidades aleatórias, fazendo exercício. Ajuda bastante, né? Muito, muito, Porque a muito. parte física e também mental, porque aqui a gente dá risada junto, né? É verdade, é muito gostoso. E aí um faz uma palhaçada, o outro ri, aí completa. Isso é saudável, isso é uma atividade saudável para o cérebro, né? Porque a gente está acostumado, Daniel, a ter contato. Nós somos muito de contato, a gente precisa um do outro. E esse distanciamento afetou muito tudo isso dentro da gente, né? Eu acho que o Afetou mais demais. importante foi essa falta do contato, né? A falta desse contato afetou tudo isso dentro de nós. Ainda mais o Então, brasileiro que é muito. é, é. E o pior é você ver e não poder abraçar, né? Às vezes você encontra, às vezes você fala, você não pode nem pegar na mão, né? Então, isso daí também que é um outro modelo, você entende? Então, assim, o nosso cérebro, ele entende que quando eu encontro com você, eu te abraço, eu te beijo, eu pego na sua mão, não é assim? E aí, de repente, eu vejo você e não posso fazer isso, Bom, né? E a gente também tem que falar um pouco das crianças, porque elas também estão sofrendo com tudo isso, né? A atenção precisa ser redobrada para eles. Eles também estão ansiosos, né? Foi tirado deles o brincar lá fora, né? O ter contato com o coleguinha. Ir para a escola é um momento prazeroso, porque lá eles encontram os amiguinhos, eles vão brincar. Então precisa de um cuidado redobrado. porque A também houve uma mãe, mudança na vida deles também, né, como criança, só que sim, a gente não entende por que que houve essa mudança. A gente entende, né, que é o vírus, a pandemia, e para isso. a criança, né? Eles não, eles só foram obrigados, né? Eles só foram obrigados a respeitar o que está acontecendo sem ter a chance, né, de não, eu vou ali. Não vai, né? Não vai. Então, assim, precisa ter muito cuidado com eles também. Precisa estar atento aos níveis de ansiedade, às situações, observar se a criança não está roendo unha, né? Muitas outras situações. Sim. Então, Eric, nosso tempo, meia hora acabou, daqui a pouco tem que chamar a Lidiane lá. Né, queria agradecer você, né, por ter aceito o nosso convite para estar nesse bate-papo com a gente. Pena que passou muito rápido, né, porque é um assunto muito amplo, né? Quem já fica um convite, quem sabe, né, uma próxima live para a gente prolongar mais, aprofundar mais nesse assunto, que eu acho que é muito importante, né? É sim, Daniel, é sim. Então, você que está nos vendo, se quiser encher a Érica de pergunta lá, ela já passou o Pode perguntar, sim, Facebook, pode perguntar no meu pode perguntar no meu Face. Eu agradeço o convite, tá? É, espero que tudo isso passe logo para a gente poder se ver, fazer um churrasco, né? Conversar, ou até fazer um grupo de oração. um grupo de oração, e se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Se Tá Deus bom, quiser. Daniel? Mas, ó, Érica, obrigado, viu? Vou chamar a Lidiane lá. Deus Tá abençoe. Fique joia. com Deus. Muito obrigado. Até uma próxima live, hein? Já vai ter um convite aí, aguarde. Se Deus quiser. Vai virar uma Beijo. parceira da Pascom aí, hein? Ah, beleza. Agradecer a Pascom também, viu? Agradece toda a equipe da Pascom, viu? Pode deixar. Beijo grande para você. Beijo, um abraço. Aí, vamos lá. Remover a Érica. Então, aí, vocês viram? Bate-papo gostoso com a Érica. Agora nós vamos chamar a Lidiane, né? Para a gente continuar dando continuidade nesse bate-papo gostoso, nesse bate-papo leve. Vamos lá, ver se a Lidiane já está preparada, já está pronta. Aí, adicionando a Lidiane. Olha a Olá, Lidiane aí. Boa noite, cheguei. Lidiane. Boa noite, Chegou, Daniel. E chegou aí, chegando. boa noite, pessoal que tá aí. Tudo certinho? Tudo certo. E aí, Lidiane, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Agora falar sobre alimentação, não é verdade? Tudo de bom alimentação, fala a verdade. Ó, o melhor assunto, né? Então, olha só, pegando um gancho ali da Érica, que ela falou, né, sobre a rotina, sobre família, as crianças e tal. Então, o que que a gente já pode colocar aqui de gancho para começar a falar de alimentação? A questão dessa, né, desse distanciamento, de ansiedade e todas essas incertezas, que tudo isso mexe com a gente. Então, assim, eu pergunto para você que está aqui ouvindo a gente, que está ouvindo e vendo a gente, né? De que forma isso impactou no seu trabalho, na sua casa, no convívio social, né? Então, para que a gente possa entender o quê? Como que isso vai afetar a alimentação, né? Então, a gente tem aí veio muito assim na mídia, nas redes sociais, a questão dos alunos e professores, né? Professores se reinventando, tendo que dar aula EAD, dava aula presencial, que é outro esquema completamente diferente. E os alunos, né, gostavam de ir na escola todos os dias e de repente teve que fazer isso em casa. Aí mexe com internet, transmissão, som, enfim, é uma loucura, né? Então, quer dizer, dificilmente isso não vai ter um impacto na vida da pessoa consequentemente, você está mais em casa, tende a comer mais, não é verdade? Uhum. E as mães, né, com criança em casa, pensa bem, como é que fica essa rotina que foi quebrada, como a disse a Érica antes, né? Foi quebrada uma rotina. Nosso cérebro, ele gosta de rotina, porque é mais fácil para ele assimilar, né, a vida, o cotidiano. E aí, então, de que forma que isso impacta para você que está ouvindo a gente aqui? De que forma que isso impactou na sua alimentação, né? O que passou a fazer parte da sua alimentação que antes não fazia? Ou o que passou a consumir mais que antes não consumia tanto, né? Tem uma aí que Então, está dizendo, ó, já respondendo a sua pergunta, ó. Eu não tenho tido hora para nada. Tomo café na hora do almoço e almoço na hora da janta. A Beca comentou. tá vendo? E aí, tem um estudo que mostra que é o seguinte, a pessoa tende a comer menos quando ela está sozinha. Uhum. Se ela está acompanhada, essa probabilidade de você comer mais aumenta em 35%. Se você está em grupo, essa probabilidade aumenta em 50%. Então, você veja bem, né? Se está todo mundo em casa, eu não sei como é que ficou a rotina de todo mundo, mas aqui em casa acabou que virou sábado e domingo todo dia. Então, aquela comidinha que a gente fazia, né, uma coisinha a mais de diferente no fim de semana, no domingo, no sábado à noite, passou a fazer parte na segunda, na terça, na quarta, e aí quando vê, foi virando uma bola de neve. E a gente percebe, assim, conversando com muita gente, o pessoal fala que aumentou o consumo de café, né, aumentou o consumo de refrigerante, de álcool. Então, quer dizer, tudo que entra mais ali, né, isso vai ter impacto na alimentação, E às certo? vezes a pessoa acaba consumindo mais essas coisas sem estar com fome, né? Às vezes está com aquela vontade de comer para aquele momento assim, né?
Tem Com alguma diferença certeza. entre fome e vontade de comer? Ou não tem? Assim, como é que consegue diferenciar? Ou não tem como? Tem como diferenciar, embora isso é muito complexo e nem sempre a pessoa consegue fazer isso. Se é uma pessoa que tem o hábito de comer toda hora, belisca uma coisinha aqui, belisca outra coisinha ali, e faz muitas refeições variadas durante o dia, se ela fica muito tempo sem comer, ela acha que ela sente fome. Nossa, eu não consigo ficar. Se eu tomo café da manhã, 10 horas da manhã eu faço um lanche, meio-dia o almoço, 2 horas é o café da tarde. Se essa pessoa não tomar o café da manhã, por exemplo, ela vai dar 10 horas, que é a hora daquele lanchinho intermediário dela, ela vai estar morrendo de fome. E Hum, aquilo pode ser um problema para ela. Só que assim, como eu costumo brincar, né? Eu ouvi por aí, estou falando por aqui. A fome não precede a morte. Então, pode sentir fome, não tem problema. Ninguém quer sentir fome, mas a fome verdadeira é aquela que realmente, né, que dói, que a barriga ronca. Então, qualquer coisa além disso é vontade de comer. Então, quantas pessoas deixam de beber água porque ela não percebe que aquilo é sede? Né? hum. Ela sente sede, o que ela faz? Ela bebe um suco. Ai, vontade de tomar um suco gelado. Nossa, vontade de tomar um refrigerante, uma coca geladinha. Né? E isso é o corpo sinalizando, pedindo água. E ela responde com a comida, e é muitas das vezes de baixa qualidade, né? Uma alimentação, algo doce. E a troco de nada, a gente às vezes belisca uma bala, um chiclete. Foi na cozinha do serviço, vê alguém comendo, tomando um cafezinho, a gente toma também. Então, isso tudo acaba impactando no resultado final do dia, né? Na contagem de calorias nossas diárias, entendeu? Sim. Você estava falando nessa parte aí de saber controlar, né? Do que você está com sede, você acaba tomando uma Coca-Cola, vai apelando por outras coisas assim, né? Mas Hum, a nossa vida mudou. O nosso hum, horário são todos alternativos, assim, né? Mas é que não existe uma alimentação certa, porque uns trabalham de noite, trabalhavam de dia, né? Só que hoje só teve uma bagunça que trabalha de dia, que virou tudo, assim, né? uhum. Existe um horário certo para alimentação? Ou Olha, varia do organismo de cada um, da rotina? E, assim, e que tipo de alimentos assim, seria legal para a gente estar consumindo em determinados horários, né? sei. Então, são dois pontos aí. A primeira questão, o que é que você vai comer e vai beber naquele momento? Por exemplo, vamos dizer assim, tem sempre aquela história, comer à noite, comer carboidrato à noite engorda. Então, assim, nada ou tudo do que a gente come vai engordar a gente, certo? Isso tudo depende do que, da quantidade, quantas vezes aquilo acontece, na janela do dia. Então, se eu consumo, por exemplo, 2.000 calorias, independente se foi ali uma vez no dia ou se foram 6, foram 2.000 calorias, certo? Então, a questão do horário, isso não importa muito. Agora, por exemplo, assim, essa questão que o pessoal fala de comer à noite, à noite a gente se prepara para dormir. Então, o nosso corpo tende a estar relaxado, tende a relaxar. Se você manda comida para dentro, né, comida pesada, em grande quantidade, isso vai atrapalhar o sono, porque o cérebro está se preparando para relaxar. E o que acontece? Vamos trabalhar, porque tem comida para digerir aí. Né? Então, isso não é legal por isso, mas isso não vai automaticamente fazer você engordar ou qualquer outra coisa desse tipo. Uhum. Mas, o que acontece? Como a Érica falou do cortisol. Se você, tarde da noite, vamos supor, você tem o hábito de dormir, vamos jogar aí meia-noite. Então, a sua última refeição foi lá pelas 10. E aí você vai lá, faz uma baita refeição 11 horas da noite. Né? Então, o seu sono da meia-noite, pode ser que às vezes isso não altere nada, mas isso com a rotina vai alterando os níveis hormonais, né? Uhum. Atrapalha o sono. Aí, se você deixa de dormir, no outro dia você vai ter aquela ressaca de sono, né? Que você tá com o olho ardendo, aquela necessidade, puxa, eu não dormi essa noite. Então, o cortisol nessa hora começa a aumentar, e aí o seu nível de estresse aumenta. Aí naquela noite seguinte, você faz o quê? Em vez de botar a casa em ordem, não, você vai e repete a mesma dose. E aí no outro dia, a mesma coisa. E aquilo vai virando uma bagunça.
Então, os níveis hormonais estando bagunçados, isso pode gerar aí um ganho de peso, né? Então, porque não é só o que a gente come, é a maneira com que a gente come. Então, assim, o horário pouco importa, é mais a qualidade do que você come, né? E então não é legal, né? Antes de dormir, por exemplo, você fazer uma refeição grande, pesada, mas o mais importante de tudo como eu falei, é o que a gente come, né? Comida de verdade. Leite, ovos, carne, frutas, vegetais, né? Então, dificilmente você vai ter problemas com esse tipo de alimentação, certo? Eu ia até fazer uma pergunta que a Déia Amaral está fazendo aí, mas você começou a responder agora, né? Qual alimento não Uhum. pode faltar numa dieta, né? Ah, com certeza. Isso aí, olha, primeiro, água, né? A gente cada vez mais vai substituindo, como eu falei, o líquido por outras bebidas calóricas e de baixo valor nutricional, porque muitas das vezes um alimento ele não é só ruim, ele é baixo nutricionalmente e alto em energia. Então, se você começa a consumir um alimento muito energético, como excesso de carboidrato, principalmente os carboidratos refinados, álcool, né? Então, o que acontece? Isso aí gera peso. Isso vai pesar na balança mais cedo ou mais tarde. E ainda que às vezes não vai para a balança isso, pode gerar às vezes um acúmulo de gordura abdominal, que pode levar a uma resistência à insulina, que pode levar a um diabetes, que pode levar a síndrome metabólica, enfim. Então, vale a pena a gente beber água, né? Uhum. E comer. Comer é frutas, é legumes, principalmente os legumes verdes, que ajuda muito no intestino, tem baixo carboidrato. E então você investir em ovos, né, peixe. Então isso tudo faz com que você consiga ter uma dieta equilibrada. Ah, mas eu não aguento, eu sinto falta de pão, eu sinto falta disso, eu gosto de macarrão, eu gosto não sei o quê. Não tem problema, mas o que compõe 90% da sua alimentação, entendeu? Então é isso que vai te moldar. Então, todo esse estresse gerado, né, nessa pandemia aí toda, teve muito disso. Muita gente falou que aumentou o consumo desses alimentos, os piores, vamos dizer assim, né? Mais calórico, mais energético. Alimento energético deixa você muito ligado, né? Atrapalha o sono. Então, vale a pena a gente botar isso na balança e ver, não, peraí, vou me cuidar, vou maneirar nisso. Normalmente, a gente sabe no que a gente pisa na bola com a alimentação, é ou não é? Sabe? Você está comendo Então, e já está falando assim, eu não devia estar comendo isso agora. é verdade. Então, quer dizer, então é nisso que a gente sabe que a gente exagera um pouco, é que a gente tem que diminuir o número nos dias, né? Não exagerar tanto no final de semana, porque às vezes você faz tudo direitinho no meio de semana. Quando chega no fim de semana, aquela escorregada, né? Tem que pesar tudo isso aí. Exatamente. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aí, como a Déia fez, pode ir mandando aí, que a gente vai fazendo aí. Ô, Lidiane, tem umas coisas também que a gente sempre cresce ouvindo, né, dos nossos avós, tataravós, né? Alguns mitos de alimentação que não pode misturar ou que não pode comer à noite, né? Tipo o famoso manga com leite, né? Ai, adoro. Não é? Então, Você pode falar essas sobre coisas. isso e sobre outros mitos também, né? Na verdade, tem um ditado que diz, né? É mais fácil como é que fala? É mais fácil você criar um mito do que desmenti-lo. Então, tudo é mito mesmo, sabe? Uhum. Comida de verdade, gente, não faz mal. Tem sempre, às vezes, alguém, lógico, que pode ter uma alergia, né? Uma intolerância. Então, mas nada que se quero beber leite com atum. Beleza, se você gosta, não tem problema nenhum. Vai, cada um, né? Não vai fazer mal, né? Não Se vai você fazer gosta, mal. vai fazer Então, mal se você não comer. então, agora, a gente tem que perguntar, será que os doces, guloseimas, né, coisas artificiais, salgadinho, industrializado, isso tudo é que a gente tem que pensar. Na verdade, é sempre essas coisas que pesam no final das contas para a saúde da gente.
Então, assim, como ligar, né? Você, uma vez, não sei se foi você, a Erika falou agora há pouco aqui também. Ah, você tá com ansiedade, vou abrir a geladeira e vou comer doce. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa ligada com a outra, né? Você acaba indo comer, abrir a geladeira porque você quer comer alguma coisa. Não vai colocar a culpa É, também na ansiedade, né? Porque você comer um então, doce não vai suprir sua ansiedade, né? a gente gosta, né, de dar nome às coisas e, ai, hoje eu posso, não, hoje eu mereço. Então, eu procuro pensar assim, o que que faz bem para minha saúde, o que que faz bem para o meu corpo, o que faz bem para minha cabeça, né? Isso Uhum. aqui, eu adoro isso aqui, mas vale a pena mesmo né, estragar minha alimentação, a minha rotina ali que estava indo certinha. Então a gente tem que pesar bem isso aí, né, e ver o que que vale a pena para gente. É, né? A Déia de novo fazendo uma pergunta aí, se Estou tem vendo aqui. alimentos que causam ansiedade, devemos evitar. Nesse Olha, tempo. então, essa questão é o seguinte, para dizer a verdade, nenhum alimento tem esse poder de fazer algo no nosso corpo, a não ser que seja realmente uma alergia, uma intolerância, entendeu? Mas o que que acontece? Por exemplo, o café. O café é uma bebida excelente, ele tem inúmeros benefícios, já tem estudo aí pra caramba dizendo que ele é muito bom para muita coisa. Só que em algumas pessoas mais sensíveis, geralmente depois ali do almoço, depois das 2, 4 horas da tarde, a pessoa, se ela toma uma xícara, isso pode afetar até 10 horas depois o sono da pessoa, entendeu? Então, se você toma aí um café, uma xícara de café 4 horas da tarde, por exemplo, vai dar 10 horas da noite, você vai estar ligado por conta dessa xícara de café. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, sabe? Hum. Então, assim, nessa pandemia, por exemplo, eu aumentei muito o meu consumo de café. E isso, nossa, é batata, sabe? Às vezes eu tomo 2 dias, não acontece nada, falo, beleza, acho que acabou aquilo comigo. Quando vê, eu repito, eu perco o sono, não consigo dormir. Então, o que que acontece? Automaticamente, isso gera uma ansiedade, eu fico arrependida no outro dia, porque, puxa vida, eu sabia que eu não podia tomar café, tomei, agora não dormi direito, o sono vai aparecer, já está amanhecendo o dia, né? Eu até, aliás, consegui ler alguns livros, botar em dia minha leitura, porque eu parei com essa história de tentar pegar no sono na marra, sabe? Não, estou acordada, vou ler um livro. Então é isso. Então tem alimentos que são muito excitatórios, né? Doce, açúcar, né? O carboidrato refinado, eles são excitatórios, ele tem muita energia. E Uhum. aí isso afeta para quem às vezes já tem aí um nível de ansiedade, já tem alguma dificuldade para dormir. Então isso impacta sim, né? A pessoa tem que rever se fazer uns testes, né, desse tipo de alimentação, e diminuindo o horário que come ou que bebe, esse tipo de coisa, para ir testando para ver se isso diminui, né, o impacto disso na pessoa. É. A Beth colocou um ponto aqui que ela falou assim, que chocolate acalma ela assim, se é mito ou não. Quer dizer, eu também acalma eu. Se é um mito ou não. Uma barrinha de chocolate acalma a gente. Não sei o que o açúcar causa no cérebro, o que vai, só sei que me acalma. Então, mas o açúcar, ele mexe com essa questão da recompensa, né? Uhum. Tô feliz, tenho que comemorar. Comemorei, tô satisfeita. Então, ele mexe com isso. E esse chocolatinho que a gente compra em supermercado é tudo furada, viu? Aquilo é a gordura hidrogenada com açúcar. É uma Puro, né? péssima combinação. Então, você pode investir num chocolate mais, né, acima de 70%, ou mais até, aí beleza. E aí você pode dizer que você está comendo chocolate, mas esses um aí que a gente Você está belisca comendo por aí gordura pura, né? é gordura com açúcar. É Uma gordura crocante às vezes. crocante, é verdade. É, mas deixa de ser gostoso mesmo. É, outro ponto assim, que eu queria colocar aqui, né? Você até começou a falar também sobre alguns distúrbios, né, causados da alimentação, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sim ou não? Você diz o quê? Tipo a bulimia, que Tipo até assim, a. a anorexia, a bulimia, essas coisas, que a ansiedade acaba, não sei se é É. muito claro também, assim. Então, isso é uma combinação terrível, né? Então, geralmente, o nutricionista, ele não trata bulimia, ele não trata esse tipo de compulsão alimentar.
É lógico que ele faz um acompanhamento nutricional, ele vai orientar, né, de que maneira a pessoa pode fazer a alimentação dela. Mas isso aí, na maioria das vezes, é um problema psicológico mesmo, né? Então, o psiquiatra, o psicólogo é quem trata esse tipo de transtorno. E, e uma questão que é importante a gente colocar aqui é que muita gente fala assim, eu sou compulsiva. Então, a gente tem que ver o que é compulsão de verdade. A pessoa que tem compulsão, ela come 15 mil calorias por dia, 20 mil calorias por dia. Então, essa coisa de que eu vou lá na geladeira, fujo, tem um docinho ali, vou comer, agora eu quero uma pipoca, agora eu quero não sei o quê. Isso aí não é compulsão, entendeu? Então, a gente tem que... a gente populariza muito alguns termos, né? Mas a compulsão alimentar é isso, é um descontrole total da alimentação de fundo psicológico que leva a doenças psíquicas, né? Então, quem trata é o psiquiatra de acompanhamento psicológico e o nutricionista dá um aporte nutricional, ele vai só orientar na parte da alimentação. Muitos falam, né, que a principal alimentação do dia é o café da manhã. Né? Agora, para uma pessoa que mudou toda a rotina, acorda meio-dia, né? Como que vai ser esse café da manhã? Então, aí tudo tem que ver o que é o café da manhã dessa pessoa. Né? Então, para mim, eu sou uma que se eu acordo 6 horas da manhã, eu acordar meio-dia, o meu café da manhã vai ser café. Né? Vai ser café, geralmente eu gosto de ovo mexido, e essa é a minha rotina já há muito tempo. Mas é aquilo que a gente falou. Dentro da janela de 24 horas, o que é a sua alimentação? Então, não importa muito se você come aquilo, né? Vamos jogar, como a gente falou antes, né? As 2.000 calorias. Não importa muito se você está comendo ela uma vez, se você está comendo 2, 3 ou 6, 7 vezes. São 2.000 calorias. Né? Então, assim, não tem que controlar a janta, né? Então, essa janela aí de alimentação, ela pode ser feita a hora que ela quiser. A pessoa quer bater um prato de carne, de vegetais, 7 horas da manhã, poxa, seria ideal isso aí, entendeu? Então, porque às vezes a gente fica muito preso naquela questão de café com leite e pão, sabe? Então, e é baixo nutricionalmente, né? Então, quer dizer, a gente precisa rever muito esse conceito, né? De comer, o ato de comer, né? Exatamente. Então, Lidiane, se quiser fazer uma consideração final agora, estou quase encerrando a nossa live, né? Gostaria de agradecer você por ter aceitado estar com a gente hoje. Pena que meia hora, assim como a Érica também passou muito rápido, esse tempo também, a alimentação passa muito rápido, meia hora, né? Acho que a gente tem um tempo até maior, né? Para a gente estar falando sobre isso, aprofundar mais. Né, obrigado a você. Assim como falei para a Érica, pode ser até uma parceira da Pascone ou para umas futuras lives também, né? Com certeza, estou dentro. Só respondendo aqui, a Beth perguntou aqui sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é excelente, sabe? Ele é uma estratégia alimentar. E o que seria esse jejum? Você poderia explicar para a gente? O jejum, ele por exemplo, se você vai dormir, se você fez a sua alimentação 10 horas da noite e você vai dormir e a sua próxima refeição é 7 horas da manhã, você está em jejum, certo? O ato da gente dormir à noite é jejum. Então, o que acontece? Seria, por exemplo, assim, um jejum básico, por exemplo. Você se alimentou 10 horas da noite, foi deitar, dormiu, acordou 7 horas da manhã, não tomou seu café da manhã. Você toma água, você toma, dependendo, às vezes, um chá, café, bebidas que não têm caloria. Porque se tem caloria, vai quebrar o jejum. Mas aí toma água, entendeu? E você só vai se alimentar o quê? Meio-dia? Então você cumpriu ali umas horas de jejum. Então tem de 16 horas, 18, 20, 24. Tem muita gente que adere, ele faz muito sentido para muita coisa, muita doença que existe. O jejum ajuda demais, o jejum ajuda no emagrecimento, ajuda na concentração. Então, ao contrário do que muita gente pensa, às vezes precisa comer para poder pensar direito, e o jejum vem mostrando que não, né? Então, se você tem algo, é lógico que a prática, né? Você vai cada vez mais. Você deixou de tomar aquele cafezinho 7 horas da manhã, dá um pulo uma horinha, não toma 7 não, toma as 8, e assim por diante. Quando vê,
você vai aumentando essas horas e faz muito bem, porque você passa a tomar mais água e deixa de ingerir calorias vazias, né? Aí, ó, a Mônica Cavalcante é lá de Recife. Um abraço, Mônica. Ela está Eita, dizendo assim, ó, jejum é vida. jejum é vida, é verdade. Olha, se tem uma coisa, o povo fala que dieta é caro. Não é. Faz jejum que você vai ver que fica baratinho. Aí, tá vendo? Economiza também, né? Com certeza. Ai, Aí, então, gente. Michele, antes que o Instagram derruba a gente por tempo excedido assim, né? Joia. Muito obrigado por você estar participando conosco, né? Mais uma vez, né? Por você ter Eu aceitado que estar com a agradeço. gente. Você seja muito bem-vinda sempre aqui. Obrigada, eu que agradeço. Um abração para todo mundo. Beijão. Bem, gente, até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Aí, gente, essa foi a live de hoje, né? Agradecer a presença de todos vocês aí em mais essa semana. E já avisando que semana que vem a nossa live vai ser sobre história. A história da nossa cidade, um pouco da história da Revolução de 32, um pouco da história da participação da nossa paróquia na Revolução, né? Pesquisando, descobri que foi até hospital de Campana lá. Então, isso deixa para semana que vem, viu, gente? Muito obrigado. Até semana que vem. Forte abraço a todos, um beijo, fique com Deus, que Nossa Senhora Imaculada Conceição nos abençoe sempre. Valeu, gente, um abraço. Obrigado de novo, Lidiane e Érica. Beijos.